Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe a todos nós unidos na fé, nesse dia 27 de outubro de 2024, 30º domingo do tempo comum. Abrimos o nosso coração para ouvir a liturgia do dia de hoje, que é de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cegueira é um tema muito constante na Bíblia, porque existe a cegueira física e existe a cegueira da fé. Muita gente viu Jesus e não encontraram em Jesus nenhum sinal de fé, de salvação. O que nós temos? Nós temos uma multidão seguindo Jesus, um cego. Esse cego ele é muito bem conhecido, ele é apresentado, ele tem nome, tem referências. Olha o que o Evangelho diz: Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. Jesus sai de Jericó, uma grande multidão. Essa multidão segue Jesus. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Fala o nome do pai, fala o nome dele, cego, mendigo, sentado à beira do caminho. Nós estamos falando de um ser humano marginalizado. Um ser humano marginalizado. Então nós temos uma multidão seguindo Jesus, nós temos um homem que tem o nome do pai, que é um cego mendigo, sentado à beira do caminho, está na margem. E aí o que nós temos? Quando ouviu dizer que Jesus Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Lembrando que no contexto bíblico, ser cego é porque você cometeu um pecado, é um castigo de Deus. Ser cego, estar cego, doente, então ele começa a gritar. Há aqueles que mandam ele calar a boca, viu? Aqueles que não querem, porque há gente que não quer que um cego vá ao encontro de Jesus. Nós temos muitos padres, pastores, bispos que não querem que o povo tenha acesso a Jesus. Querem simplesmente que tenha acesso a eles. Então é a turma do manda calar a boca, manda ficar quieto, viu? Manda não se aproximar de Jesus. Era o que os discípulos faziam às vezes com os pequenos. As crianças queriam se aproximar de Jesus e eles repreendiam. Então nós temos muitas vezes um movimento religioso de não querer, como os fariseus faziam, de não querer que as pessoas voltem a enxergar, não querer que as pessoas voltem a ver. E é nesse mistério, nessa luta, nessa contradição, nessa cegueira nossa, que às vezes a gente tem que gritar. E aí, viu, Jesus manda buscar. Então a turminha que mandou ele ficar calado, ficar quieto, agora vai ter que ir lá, se Jesus está te chamando. Então a turminha que não queria que esse cego tivesse acesso a Jesus, nós muitas vezes não queremos que as pessoas tenham acesso a Jesus. A igreja proíbe muita gente de ter acesso aos sacramentos, principalmente aqueles que não acertaram no casamento. Então nós somos muitas vezes, como estrutura hierárquica, essa turma que manda o cego calar a boca. E ele não cala, manda ele ficar quieto, até que Jesus chama. E aí eles têm que ir lá com a cara deles e dizer: Jesus está te chamando, vai lá. Entendeu? O homem pula, livra-se do manto que o protegia, livra-se do manto, vai até Jesus, não sei como, e aí há um diálogo entre ele e Jesus.
Jesus pergunta a ele. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Esse gesto significa você jogar o manto, jogar a proteção que você tem, dar um pulo, um sinal de vitalidade, e vai até Jesus. Diante disso, o que queres? Jesus então pergunta, o que queres que eu te faça? O cego, mestre, que eu veja. É bonito isso, né? A gente grita por Jesus, por mais que tem gente que não quer que a gente se aproxime dele. Ele nos convida, pergunta o que a gente quer, ele só pede o que eu veja. Nem estamos falando do fato de ser mendigo, né? Ele é mendigo por causa da cegueira. Então, a sua mendicância acaba, porque agora é um homem livre, que pula. E veja, a resposta de Jesus é, vai, a tua fé te curou. Então, o cego, ele é curado pela fé em Jesus Cristo. O que marca a diferença nossa é a fé em Jesus Cristo, é a fé no ressuscitado. E a consequência de agora de alguém que tem fé e é curado, é atendido no seu pedido que eu veja, no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. É o seguimento. Voltamos ao tema do seguimento. Então, nós temos uma vida em que muitas vezes a gente é jogada na beira do caminho, muitas vezes a gente se torna cego, e nós estamos falando de um cego, mas depois haverá cegueira dos discípulos. Os discípulos também estão mergulhados numa cegueira no Evangelho, a cegueira de não saber quem é Jesus, a cegueira de não perceber Jesus, a cegueira de não entender o anúncio da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Há uma cegueira da fé. E agora nós temos um homem que sabe que Jesus é filho de Davi, pede piedade, ele insiste até ter a atenção de Jesus, e ali naquele contexto, naquela realidade, ele recupera a vista, por causa da fé. A tua fé te curou. Viu? E ele agora segue Jesus. Então que nós, movidos pela fé, possamos ser curados na nossa cegueira, na nossa insensibilidade, na nossa dureza de coração, para que Deus abençoe, ilumine e nos fortaleça sempre, nos protegendo da cegueira do mundo, da nossa incapacidade de perceber a ação de Deus no meio, de perceber a necessidade do outro, de perceber a precisão do outro, a nossa insensibilidade de perceber o sofrimento do outro. Deus abençoe a todos nós, um abraço, até mais.